E raras as vezes você vai ouvir sobre apenas motivação aqui dessa plataforma, amém? Porque a nossa motivação e os nossos olhos devem estar sempre no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje, se dá para dar um tema para a palavra, o tema é os filhos da livre. Nós vamos falar sobre duas realidades, uma realidade de escravidão e uma realidade de liberdade que a palavra nos ensina. Nós aprendemos que também algumas semanas aqui atrás que o acesso que Jesus nos deu através da sua obra de cruz é uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter. A nova aliança é o maior presente que Deus poderia nos dar. Fala comigo, a nova aliança é melhor. Desde quando você lê o livro de Êxodo, por exemplo, você vê Deus juntando o povo no Sinai, Deus falando que teria um povo de sacerdotes. Você vê no profeta Jeremias que um dia ele faria com o seu povo uma nova aliança. Deus no Antigo Testamento sempre dava sinais de que aquilo que ele fazia com o povo judeu era apenas uma demonstração do que transbordaria para toda a terra, para alcançar povos, línguas, tribos e nações que não eram povo de Deus de sangue, mas que seriam o povo de Deus agora pela fé. E isso se completa na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos uma nova aliança. Em Cristo nós temos este acesso direto à presença de Deus. E por esse acesso nós não vivemos mais como escravos, mas nós vivemos como livres. E a carta aos Gálatas, se você lê essa carta a essas igrejas, você vai entender a preocupação do apóstolo Paulo, você vai entender a preocupação de Deus para que o seu povo não... agora o céu mudou aqui a atmosfera, né? Take it easy, um pouquinho mais baixo aí, tá bom. Você vai entender a preocupação do apóstolo Paulo das pessoas não retornarem à antiga aliança. Por quê? Porque a nova era muito melhor. Por mais que a antiga tinha sinais e existiam coisas que deixavam as pessoas numa certa comodidade para que outros fizessem o papel eclesiástico com Deus, a nova era muito melhor. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler um pouco mais à frente, do 21 até o 31, se eu não me engano, mas antes de entrar nesse texto, eu quero ler do 4 ao 7 com você. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu incentivo você a trazer nas próximas reuniões, tá bom? Não? O melhor lugar para você trazer a sua Bíblia é para o seu quarto, para você ler, e para a igreja, para você meditar nela. Amém? Não? E aí, Rô, deu bom aí? E aí, estão vendendo os bolos lá ou não? Como é que está a produção? Hã? Faz um merchanzinho aí, vai. Faz um merchan, cara, você não quer ganhar dinheiro, não? Hã? Como é que chama? Roma, né? Roma. Fala aí como que chama. Se depender desse aqui a empresa do marketing, você já sabe o que vai virar, né? Vou te contar, viu? Se eu falar para Ezequiel, ele vai subir aqui para fazer o merchan. É Ezequiel, Deixa eu ficar quieto aqui, vai. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então veja, gente, se você lê essa carta, você vê como o apóstolo Paulo é incisivo com essa questão de filiação e de liberdade. Tanto que em Gálatas 4:4 ele fala, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo em que Cristo iria cumprir todas as coisas, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Versículo 5 de Gálatas 4, a fim de redimir o que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba,
Pai. Versículo 7, assim você não é mais escravo. Assim você não é mais escravo. Fala para quem está do seu lado aí, você não é mais escravo. Diga de novo, fala, você não é mais escravo. Assim, na plenitude dos tempos, Deus enviaria Jesus para que você não fosse mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então o apóstolo Paulo está deixando isso muito claro a essas pessoas, que agora haveria uma filiação em Deus. E presta atenção aqui, esse acesso à herança de Deus, ele é simples, ele é pela graça, ele não é por mérito. Ele entrega às pessoas a liberdade das algemas religiosas que antes elas tinham. Através dessa liberdade, a pessoa passa agora a prestar contas da sua vida, não a pessoas, mas a palavra de Deus, ao que está escrito. Olha para mim, você não presta contas aos homens, mas você presta contas à palavra de Deus, você presta conta da sua vida ao próprio Deus, não mais a um sacerdote, a um religioso, mas à palavra de Deus. E ouça, esse é um ponto importante. E o que as pessoas descobrem durante o tempo? As pessoas descobrem que fazer das pessoas livres não é muito lucrativo. Fazer das pessoas livres não faz com que as pessoas angariem ou tenham poder. Então, por entender que quando as pessoas são livres, eu perco talvez a minha fonte de renda e manipulação, ou a minha fonte de poder sobre as pessoas, o que passa a acontecer durante o tempo? Eu vou deixando as pessoas acharem que são livres. Eu falo sobre o livro que trouxe a elas a mensagem de liberdade. Mas tudo que eu estou construindo com os meus princípios, com as minhas exigências, com as distorções que eu faço desse livro aqui, é uma nova prisão, para que as pessoas voltem a depender de um sistema religioso e falido que Jesus veio para encerrá-lo, para cumpri-lo e estabelecer uma nova aliança. Então, o que as pessoas, líderes, como a igreja se desenvolveu durante a história, ela percebeu que a liberdade não era rentável, que eu não teria tanto poder se eu fizesse as pessoas livres. Então eu comecei a maquiar essa liberdade, maquiar essa mensagem, para que, achando que elas estão vivendo no Evangelho, elas passassem a depender de uma outra prisão, onde elas iam depender de novo de um sistema religioso, de fazer algo para agradar a Deus, depender de autoridades religiosas que tinham o conhecimento para que a minha vida espiritual pudesse ser então vivida. Então o que acontece durante a história é que eu estou novamente debaixo da escravidão, mesmo Jesus já trazendo para nós a liberdade. O povo judeu ainda tinha uma desculpa, por quê? Porque eles não tinham outra coisa para acreditar. Mas hoje nós temos a mensagem da vida, temos o Evangelho do Reino, e quem fica feliz por isso, diga glória a Deus. Então nós entramos no texto de hoje, que é Gálatas capítulo 4, versículo 21. Vamos ler. Gálatas 4, 21. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, debaixo da lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz?
pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, são uma imagem, elas são uma alegoria, elas são uma ilustração, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Fala comigo, Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa. 4 pessoas entenderam. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Aqui, meus amados, o apóstolo Paulo ele faz um paralelo para combater um problema. Ele traz uma história do Antigo Testamento para fazer uma ilustração sobre 2 alianças, para tratar um problema que a igreja da Galácia estava passando. Qual era o problema? Ele foi lá, ele pregou o evangelho, ele plantou igrejas e ele saiu, ele foi plantar outras igrejas. E quando ele saiu, o que aconteceu? Falsos mestres chegaram. E esses falsos mestres começaram a corromper a mensagem que antes ele tinha estabelecido. Eles começam a ensinar que, além de Cristo, eles precisavam da circuncisão, e os homens choravam. Eles diziam que, além de Cristo, eles ainda tinham que cumprir as leis cerimoniais. Eles falam que, além de Cristo, eles tinham que guardar o sábado. Eles falam que, além de Cristo, eles tinham que ter uma dieta judaica e respeitar os dias sagrados. Quem está comigo, diga amém. E nós estamos vivendo um momento de embate aqui no nosso país, né? Do dia sagrado, do sábado, que virou o domingo. Presta atenção, pouco importa se o culto é no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quem está comigo aí? Isso não é o importante é que nós amamos ao Senhor e vivemos em comunidade. Amém, amados? Pouco importa se o culto é 9 da manhã, 10 da manhã, meia-noite, 6 da tarde, no sábado, na sexta. Isso é questão mais cultural do que bíblica, de agradar ou desagradar ao Senhor, amém? Então o problema aqui, presta atenção, não era a moralidade, não era o pecado, mas o problema era qual que era o princípio, o sistema, o método que eles estavam corrompendo para poder ter acesso a Deus. E por que ele usa essa história? Porque Abraão ele tinha uma promessa. Se você quiser meditar na sua casa, Gênesis capítulo 12 em diante, até o 20 e poucos lá, ele está falando da história de Abraão. Abraão ele recebe uma promessa de Deus, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele iria multiplicar, ele iria ter filhos, e do seu filho viria a promessa, inclusive a promessa do Messias. Então Abraão recebeu uma promessa.
Você conhece a história, sai da tua terra, da tua parentela, enfim. E no meio do caminho, o que acontece? Ele vai envelhecendo. A sua esposa, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ele começa a pensar em formas humanas de cumprir aquilo que era uma promessa divina. E ele, em acordo com a sua esposa, né, com Sara, eles acordam dele ter um filho com uma de suas escravas, que era assim que se chamava na época, que era Agar. E de Agar, então ele tem relações com Agar, e de Agar nasce Ismael, seu filho. Mas não um filho da promessa, um filho feito de um jeitinho. Não havia Brasil ainda, mas poderíamos chamar de jeitinho brasileiro, de ver a promessa de Deus se cumprindo. E Deus mais para frente vai dizer: não, Abraão, esse filho não é o filho da promessa, eu vou cumprir a minha palavra para com você ainda. Então a palavra de Deus se cumpre. Depois de velho, Abraão e Sara têm um filho, e esse filho se chama Isaac. E aí os meninos vão crescendo, e acontece o que talvez seria o primeiro caso de bullying da história, né? Ismael começa a, de alguma maneira, ofender ali, zoar e praticar bullying com Isaac. E Sara fica triste, brava com a situação, e ela convence Abraão a mandar tanto Ismael quanto Agar embora. Ismael, que se você não sabe, ele é aquele do qual um povo é gerado, e esse povo são os ismaelitas. E dos ismaelitas é que saem as tribos árabes, as 12 tribos árabes. E hoje nós vemos historicamente sempre o confronto entre árabes e judeus, que é da raiz ali, né, que sai de Ismael e de Isaac. Então, mesmo contrariado, porque tinha sentimentos pelo menino, Abraão ele manda embora Ismael e Agar. E aí o apóstolo Paulo ele vai trazer essa história para representar as duas alianças. Como o texto diz, essa é uma ilustração para confrontar os religiosos da época. E é com esse ensino que nós hoje aqui em 2026 precisamos entender que nós não estamos debaixo de uma antiga aliança, mas de uma nova aliança. E a nossa espiritualidade não pode mais ser fundamentada em preceitos, em bases, em princípios da antiga aliança, e nós chamarmos isso de evangelho. Cristo não te libertou para você ser escravo de um novo sistema religioso moderno. E a questão é: o que é ser escravo? O que é viver, achar que está vivendo a nova aliança, vivendo na antiga aliança? E esse é o meu desafio enquanto pastor, de abrir os seus olhos para essa realidade, para que, independente do tempo, de onde você esteja, você jamais seja enganado novamente. Talvez seja o maior legado da Igreja Alvos, pessoas que não conseguem mais viver um evangelho raso e voltado para o ego do ser humano. E é difícil viver isso, meus amigos, é difícil. Enfim, mas presta atenção. Hoje os judaizantes, eles são mais comuns do que nós imaginamos, né? Eu estava rolando o feed ontem e eu vi um pastor, um apóstolo lá, né, falando, né? Ele começa a falar que não, porque a gente tem que estar atento, porque em julho, na segunda semana de julho, começou o calendário judaico de mitzvot, e se cumpre na terceira semana, e que dá junto com o bezerro de ouro. Então talvez o jogo do Brasil seja o bezerro de ouro da igreja. Aí eu falei assim: Jesus amado. Aí ele fala: talvez você não esteja ligando muito para isso, porque você fala que é cristão. Eu falei: aí é meu ponto, esse aí sou eu não estou ligando para nada disso aí. Por quê? Porque eu sou signatário de uma nova aliança, não do Sinai, mas agora do Calvário. Quem está comigo diga amém.
Então, existe sim uma parte do Evangelho que acredita que honrar Israel é voltar a ser judaizante de alguma forma. Se você nós estamos aqui, nós não somos judeus, a não ser que há raras exceções. Mas presta atenção, até mesmo para aquele que é judeu, ele não vive mais o judaísmo, ele tem que abandonar o judaísmo para viver agora o cristianismo. Porque o cristianismo é a nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus. Então, não há mais circuncisão, não é necessário mais candelabro, não é preciso mais a arca da aliança. E quanta coisa que a gente já fez, né? Dar 7 voltas na arca da aliança para destravar a bênção dos 7 anjos. Já viu isso ou não? Escravidão. O sábado, o bacon. Yes. Nós podemos comer um belo de um X-bacon sem estar pecando contra o Senhor. Glória a Deus. Você é livre, amém? Mas isso é fácil de identificar, né? Você vê o pastor com um quepá na cabeça lá pregando, com uma capa de Israel e uma... Isso não existe mais, gente. A gente vai fazer a festa do Shavuot, da cabana aqui na igreja, e não sei o que tem. Por mais que nós respeitamos e entendemos que existem princípios a serem apreendidos, nós somos signatários de uma nova aliança. Mas esse não é o principal problema, porque isso é fácil de ser identificado. O problema está quando parece ser uma religião cristã evangélica, mas ela está só maquiando todo o sistema da antiga e velha aliança. Quem está aí? E esse é o meu desafio. Talvez através do Evangelho, que os nossos olhos sejam abertos para isso. Então, o que é ser escravo? No sentido mais puro da palavra, ser escravo é estar sob o domínio de outro, sem liberdade própria para determinar a sua condição, a sua vontade ou o seu destino. O que é ser escravo? Ser escravo é estar sob o domínio de outro, seja pessoa, de outra coisa ou até mesmo de outro sistema de princípios. Quem está aí, diga amém. Então veja, hoje tem muitas coisas que parece ser a religião cristã evangélica, mas tudo o que ela produz são marcas da velha aliança no Sinai. E esse sistema está quebrado, está falido para Deus. Ele não funciona, ele não resolve. Ele só gera um monte de pessoas que acha que sabe o que deve ser feito, que ensina todo mundo a fazer, e os que fazem não atingem resultado nenhum, continuam presos a um sistema, presos numa escravidão. E o que eu falo para você aqui hoje é que essa carta do apóstolo Paulo, para que ela era? Para que os seus ouvintes amadurecessem e não caíssem no ensinamento dos falsos mestres que queriam regredir aquelas igrejas a esse estágio, para que eles não entrassem mais debaixo da escravidão da velha aliança. Pastor, isso é importante para hoje? Isso é muito importante para hoje, e você vai entender por quê. Diga comigo, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então é assim que acaba esse texto que nós lemos aqui, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam de novo. Não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Traduzindo para os dias de hoje,
Até quando você vai precisar que outro esteja dominando sobre você, para que você faça algo correto para Deus? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? Porque o filho da escrava precisa que outros estejam mandando e supervisionando o que eles fazem, para que eles agradem a Deus. Mas os filhos da livre, eles amam ao Senhor de todo o coração, e por amarem ao Senhor de todo o coração, eles agradam ao Senhor com tudo que eles têm. Fala português mais claro, pastor. Se você só pega na sua Bíblia de domingo, quando você vai para o culto, e esse é o momento que você tem de acesso à palavra, você é escravo. Se você só ora quando você vai na igreja, e eu não estou falando da oração da comida não, e nem do sono, tá bom? Não, Senhor abençoe esse alimento. Não, é você contemplar, conversar, ouvir. Se você só faz isso quando você vai no culto, você ainda é escravo. Se você só adora na hora do louvor da igreja, e é por isso que você espera tanto do louvor da igreja, porque essa é a única hora da sua semana que você adora, sinto muito, mas você é filho da escrava e não da livre. Imagine se eu tivesse que ficar esperando domingo, eu ser alimentado por um pastor, para que a minha fé se desenvolvesse. Estava lascado, por quê? Porque todos os domingos praticamente eu estou aqui alimentando a igreja. Por quê? Porque eu sou filho da livre, e o momento que eu me alimento do Senhor, não é aqui. Aqui, eu olho para vocês, olho para o Ronaldo, olho para a Mara, estou em comunhão, fico sendo encarado, de cara feia de alguns, bravo por outros. A gente vê Deus tocando pessoas que você convidou para estar na igreja, recebendo Jesus, tendo sua vida transformada. Se você só faz jejum para aumentar o seu faturamento, você é filho da escrava. Porque jejum não é para a gente ganhar nada. Jejum é para a gente ser mudado por Deus. Você não faz jejum para Deus te abrir uma porta. Você não faz jejum para Deus trazer cliente. Você faz jejum para você matar o seu eu, para você ouvir a Deus. Mas a religião, ela precisa te vender uma coisa. Ela precisa te vender uma prática, para que nessa prática você ganhe algo. Escravo. Se você só discipula alguém quando você é cobrado, quando alguém pede para você fazer, quando alguém pede para você abrir sua casa, quando alguém pede para você ir na casa, ligar e se importar com os outros, você ainda é filho da escrava. Se você só vai para a igreja quando você está de escala, se você só chega cedo no culto quando você tem um compromisso de uma escala, sinto muito, você ainda é filho da escrava. Que é isso, pastor? Escravidão. Eu estou debaixo da escravidão de uma instituição, onde eu só consigo pôr em prática a minha fé se eu tenho essa instituição como tutor de mim, como dona de mim e da minha vida. Então eu preciso estar numa programação todos os dias, eu preciso estar em um compromisso todos os dias, porque se eu não tiver, parece que a minha fé, ela está frágil, ela está fraca. Ou seja, você é escravo, não de Cristo, mas de uma instituição, de um sistema, de uma forma de fazer as coisas acontecer. Por que nós não temos muitas programações aqui nessa igreja? Porque eu entendo que você tem que desenvolver a sua vida de fé, de segunda a sábado. Não porque tem uma programação para você fazer, mas porque você contemplou o Evangelho. Você contemplou a glória de Deus em Cristo Jesus. Isso tomou o seu coração. E você não consegue mais viver de qualquer forma. Você fala de Cristo para as pessoas, você se reúne para as pessoas para falar de Cristo, não vou falar mal dos outros. Quem está comigo, diga amém. Se você precisa que a igreja faça alguma coisa para que a sua fé se alimente, isso não é fé. Isso é escravidão.
Se eu fico uma semana sem ir na igreja, e a impressão de que eu tenho é que eu estou fraco espiritualmente, é que eu me desviei, estou frio na fé, você ainda é escravo. Mas Vini, então, se eu não tenho que depender de ir na igreja para estar bem, então quer dizer que eu não tenho que ir na igreja? Não. Não quer dizer isso. Eu quero dizer que você vir à igreja não é a expressão que alimenta a sua fé, é a expressão de quem você é. Porque o que você é aquilo que a Bíblia te ensinou a ser. Não porque você é obrigado, mas porque Cristo iluminou o seu coração. Então eu tenho o prazer de fazer o que Ele me ensinou a fazer. Tenho o prazer de ler a minha Bíblia, tenho o prazer de orar, tenho o prazer de jejuar e sacrificar a minha carne, tenho o prazer de, assim como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se eu não for, sua vida continua a mesma coisa. Por quê? Porque você não depende daquilo, cara. Você é filho da livre e não da escrava. Mas pastor, se você falar isso, as pessoas vão ouvir na igreja, porque elas não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou me esforçando, mas eu não posso maquiar a minha mensagem para que as pessoas venham na igreja. Porque a mensagem não é deixa a escrava ali um pouquinho, porque ela é boa, para até ela virar livre. Não, a mensagem é, manda fora a escrava, não negocie com a escravidão. A escravidão é para outro lugar, não para cá. E a escravidão não são pessoas, mas a escravidão é um jeito de viver. Não é o joio e o trigo que nasce junto para que o Senhor separe o joio do trigo. Isso são pessoas. Aqui dentro tem joio e tem trigo. Tem pessoa que é bem, tem pessoa que só fala mal do outro. Tem pessoa que se reúne para engrandecer a Deus, para orar um pelos outros, para falar, para ensinar coisas da palavra um para o outro. Mas tem pessoa que se reúne só para falar mal do pastor, da pastora, do líder, do fulano, do vizinho. E tem o joio e tem trigo. Mas o que o Paulo está dizendo é, manda embora a escrava, manda embora Agar, manda embora Ismael. O que é mandar embora? É não negociar com o sistema de escravidão, ainda que ele traga visíveis benefícios, ainda que pareça que ele dê certo. Manda embora, não negocia com ele, não ensina ele, não compactua com ele. Ai, mas os judeus estão vindo, eles estão gostando tanto de eu falar de Jesus e da circuncisão, falar de Jesus e de guardar o sábado, é tão gostoso para eles. Não importa, não negocia, manda embora. Mesmo que não seja o mais agradável, mesmo que não seja o que mais encha, manda embora. Por quê? Porque vocês estão aí para viver debaixo da liberdade com que Cristo vos libertou. Então, sempre que uma igreja substitui a suficiência de Cristo por mecanismos humanos, para você conquistar algo espiritualmente, crescer em cargos ou patentes, ela começa a operar segundo o princípio de Agar. Campanha das 5 semanas para a vitória, escravos. 3 dias para destravar as suas finanças, escravos. Quintas da prosperidade, escravos. Quartas que abrem o caminho, escravos. Oferta que libera a bênção, escravos. Se você atribui o seu sofrimento, a sua falta de fé, escravo. Porque a nossa fé não está em a gente se dar bem ou se dar mal, mas em Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E com Ele nós passaremos tribulações, dificuldades, ainda que a gente seja fiel. Ah, aconteceu tudo isso comigo, o que eu estou falando de errado? Escravo. Se você atribui a sua vitória, a sua fidelidade, escravo. Olha aqui, eu estou aqui dando um testemunho do meu acidente, que eu bati o meu carro, eu sobrevivi, e morreram 4 pessoas. Escravo. Por quê? Porque você acha que por aquilo que você fez, Deus te protegeu.
E Deus não faz nada pelo que nós fazemos, porque Ele nos amou primeiro. O que Ele fez por nós, Ele fez primeiro. Ele nos amou quando nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados. E não é nada que a gente faça, que a gente vai comprar algum favor que venha da parte de Deus. A sua vida não vai ser bem sucedida se você não faltar em nenhum culto. Não é sobre isso. Quem está aí? Porque não é sobre... A gente não vincula o favor de Deus a gente fazer algo legal ou ruim, cara. Porque a conta não fecha. Uma hora, a pessoa ela vai entregar tudo e não vai receber do que ela quer de volta. E o que vamos falar? Vamos inventar uma desculpa evangélica para fazer ela continuar fazendo alguma coisa, para agradar a Deus, para ver se recebe alguma coisa em troca. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Oração da posse, para que Deus faça a minha vontade. Escravo. Só vou no culto quando é o pastor que prega. Escravo. Te ensino que você está preso a maldições, a pactos, a heranças, a objetos, a territórios, a demônios, mesmo depois de estarem em Cristo. Escravos. Se a tua maturidade ela é medida pelo quanto você trabalha na igreja, sinto te informar, você ainda é filho da escrava. Olha para mim. O que todas essas coisas têm em comum? Elas dependem de mim para que uma bênção aconteça. Consegue entender ou não? Elas dependem daquilo que eu faço para que as coisas destravem. E o que é Ismael? Ismael é a minha falta de fé, que faz com que eu dê algum jeitinho de tomar posse de uma bênção evangélica que é de Deus. Ou seja, eu faço a promessa dar certo pela força do meu próprio braço. Isso é Ismael. Isso é o que Abraão fez, cara. Deus deu a promessa, vai acontecer, porque quem vai fazer? É Deus. Você pode subir no pé de manga, descer do pé de manga, você pode correr, dar 7 voltas, ir para cá, ir para lá. O que Abraão ele fez? Ele foi infiel a Deus, cara. Ele mentiu, ele enganou. Você acha que se fosse pelo mérito dele, ele receberia a promessa? Não. Mas por um coração que aprendeu na dureza dos seus erros a acreditar e a confiar, as coisas aconteceram. Porque Deus tinha algo com ele, porque Deus chamou ele para fazer alguma coisa, porque Deus ia fazer a promessa. Assim como Cristo fez por nós, assim como Ele morreu, Ele nos livrou dos nossos pecados. Agora eu não preciso mais ir de joelhos de Jaú até a Aparecida do Norte para que meu pecado seja perdoado. Por quê? Porque Ele já pagou pelo meu pecado. E eu não sou mais filho da escrava, mas eu sou filho da livre. Manda embora a escrava. Acabou, rompe com isso. Não negocie. Mesmo que doa, mesmo que diminua a arrecadação, mesmo que diminua a frequência das pessoas, não negligencie. Eu não posso usar de artifícios, mesmo que o objetivo seja legal, eu tenho que mandar embora. Isso é sobre um sistema religioso que não pode ter espaço na nova aliança. Olha para mim. Só há 2 tipos de filhos. Não tem meio termo. 2 tipos: o falso e o verdadeiro, o da escrava e o da livre.
Os falsos vivem pelo mérito, pela força do braço. Fazem as coisas pela culpa, pelo medo, pelo benefício. Os da livre são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Não é natural, mas é sobrenatural. Portanto, os filhos da livre não ficam perguntando: será que o que eu fiz é suficiente para que Deus me aceite? Não. Ele sabe que o que Deus fez em Cristo Jesus é suficiente para que Ele me aceite. Então agora eu vivo como alguém que pertence a Ele. A minha obediência não é um pagamento, não é algo que eu dou para receber alguma coisa em troca, mas a minha obediência é fruto de quem agora eu sou na pessoa de Cristo Jesus. E muitas vezes isso parece que não tem muita diferença, né? Seu fruto, seu pagamento. Como que pensa o escravo? Como que pensa o livre? O escravo, o filho, eles podem fazer exatamente as mesmas coisas. Ambos podem orar, servir, contribuir, ir ao culto, mas a diferença está no porquê eles fazem o que eles fazem. E essa motivação de coração, o único que som de esquadrinha é o Senhor. Não está na nossa mão e no nosso poder. Quem está comigo, diga amém. O escravo pensa: eu preciso fazer isso para que Deus não me rejeite, para que Ele me abençoe, para que Ele continue cuidando da minha família. Eu preciso fazer isso. Já o filho da livre, ele pensa: eu faço isso porque Deus já fez por mim em Cristo Jesus. E quando eu vou fazendo, Ele vai me formando a imagem e semelhança do Senhor. Ele vai me mudando, Ele vai me transformando, eu vou agradando Ele cada vez mais. A prática pode ser igual, mas a fonte, ela é diferente. Depois que peca, o filho da escrava, talvez ele fala: Deus deve estar cansado de mim. De novo, o que eu tenho que fazer para compensar agora o que eu fiz de errado? Essa semana eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Essa semana eu vou pegar 4 escalas no mês, 6 escalas no mês, porque eu preciso recuperar o favor de Deus sobre a minha vida. Eu não posso me aproximar dele enquanto eu não melhorar. Enquanto eu não estiver bem, eu não posso fazer alguma coisa para Deus. Então ela tenta pagar com um desempenho religioso pelas suas falhas, pelos seus erros. O filho da livre, ele também sente tristeza pelo pecado, mas ele reage de outra forma. Como ele reage, pastor? Eu pequei contra o meu pai, mas eu não preciso fugir, eu não preciso me esconder, eu preciso voltar para Ele, eu preciso me arrepender do que eu fiz e continuar servindo e amando Ele. Porque a minha confiança não está no que eu posso fazer para compensar pelo meu pecado, mas está naquilo que Ele fez por mim. Eu vou confessar, eu vou abandonar, eu vou aceitar a correção e eu vou continuar amando Ele com todo o meu coração. Amém, amados? Vamos colocar de pé para orar? O filho da livre recebe a herança por promessa, não por conquista.
pela promessa, por aquilo que Cristo fez, nós somos adotados como filhos de Deus. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós somos feitos justos por aquilo que Ele fez. Nós participamos do povo de Deus. Nós vivemos o reino de Deus. Nós temos comunhão com Ele. E eu acredito que o principal efeito de saber que você é um filho da livre, signatário da nova aliança, é você não ter que esperar o próximo domingo para ser evangélico de novo, para evangelizar alguém, para abraçar alguém, para amar alguém. E se na semana que vem aconteceu alguma coisa e você não veio no culto, você continua amando ao Senhor, servindo ao Senhor, continuando sendo filho de Deus, porque o seu compromisso com o Senhor não está naquilo que a instituição te dá, entende ou não? Mas está na sua vida com Ele, que é maior e é mais forte do que todas essas coisas. Por que depois de uma decepção dentro de uma igreja, a pessoa não só sai da igreja, mas como volta para o bar, volta a sair com 2, 3, 4 pessoas? Por quê? Porque ela era signatária da velha aliança, dentro de uma igreja evangélica, que se dizia da nova aliança. Porque a expressão da sua fé estava naquela instituição. Então quando a instituição falha com a pessoa, a fé dela, ela é jogada fora, e ela vai viver outras coisas. Quem já viu isso acontecer, que levante mais suas mãos. É isso. O guardião da fé daquela pessoa era a igreja, era alvos, era... Amém ou não? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos arrependemos por todas as vezes em que nós talvez sem entender ou entendendo, corrompemos o nosso ensino pelos nossos interesses. Eu quero que o Senhor nos perdoe aqui, nós que estamos aqui, me perdoe por todas as vezes que as motivações não foram as baseadas em sua palavra, em suas promessas. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos aqui nessa manhã, para entendermos o que é ser um signatário da nova aliança, e que assim nós possamos desenvolver a nossa fé de maneira madura e viva, uma fé que anuncia, que proclama, uma fé que serve os outros, não porque somos obrigados a servir, mas porque amamos aquele que nos salvou, temos prazer em estar em sua presença. Que em nossas vidas o teu nome seja glorificado, que aquilo que a gente cante exalte o teu nome.